Olá, pessoal. Trago o resumo do capítulo 77 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 15 de novembro. Furiosa ao ver a felicidade de Juliana e Lucrécia, Lorena acelera o carro e parte em direção a eles. Modesto vê o carro se aproximando e grita para terem cuidado. No impulso, Juliano puxa Lucrécia e se joga com ela para o outro lado. Lorena bate no carro de Lucrécia e é jogada pelo para-brisa. Juliano e Lucrécia ficam chocados ao verem Lorena. Teresa pede perdão a Assunção pelas coisas horríveis que disse para ela e as duas se abraçam. Modesto e Lucrécia contam para Delfina o que Lorena fez. Do hospital, Juliano avisa a Matilde o que aconteceu com Lorena. Josué diz a Padre Matias o porquê não apareceu para jantar na casa dele com Branca e ele. Justina e Renata vão à casa de Ordorica pensando que ele não está lá para pegarem as coisas delas. Justina está pegando as suas joias quando Ordorica aparece, diz que ela destruiu completamente a vida dele e começa a enforcá-la. Ordorica diz que foi um imbecil acreditando nela, mas o que ela fez a ele não vai tornar a fazer com ninguém mais. Renata quebra um vaso na cabeça de Ordorica para salvar Justina e ela sai correndo da casa dele. Josué tenta explicar para Branca por que não foi jantar com ela. Branca diz que ele não tem que explicar nada e que entende que ele está muito ocupado com a namorada dele. Surpreso, Josué pergunta que namorada. Branca diz para ele não se fazer de sonso, que já sabe que ele está com a Renata e até vivendo com ela. Josué diz a Branca que não está com a Renata, que ela é convidada da mãe dele e pergunta por que ela está tão aborrecida. Branca diz que é porque ele é um idiota, não percebe quando a mulher está interessada nele e vai embora. Rodolfo e Irene saem com Rosa para o parque e Simão fica de olho neles. Matilde chega no hospital e pergunta a Juliano como está Lorena. Juliano diz a ela que os médicos fizeram o que puderam, mas ela vai precisar de um especialista. Lorena acorda com o rosto todo enfaixado e sentindo dor. Matilde e Juliano entram para vê-la. Lorena fica muito alterada e diz que precisa ver o rosto dela. Lorena puxa a faixa do rosto e grita para a tia dar um espelho para ela. Juliano e Matilde ficam chocados ao verem o rosto de Lorena. Josué reclama com Renata por ter dito para Branca que eles estão juntos e pede para ela entender que ele não quer nada com ela. Renata diz para ele não lhe dizer que gosta mais daquela morta de fome. Josué diz que a Branquinha vale 1000 vezes mais do que ela. Delfina pressiona Rosário para contar a Lucrécia o motivo pelo qual tenha tratado tão mal desde o dia em que ela nasceu. Rosário fica furiosa e diz a Delfina que já disse que nunca vai fazer isso e exige que ela não volte a tocar nesse assunto de novo. Justina e Josué discutem por causa de Renata e Justina defende Renata e diz que ela é a única naquela cidade que não a criticou e nem ficou a julgando como muitos, e é a única verdadeira amiga que ela tem. Josué diz à mãe que não é mais fácil dizer que no fundo são iguais? Justina não gosta do que ouve, dá uma bofetada em Josué e diz que agora é ela quem não quer mais ele ali. Matilde diz a Juliano que ela vai se encarregar da sobrinha dela e que ele se dedique a fazer da vida dele como puder, porque para o bem de todos já é hora de colocar um ponto final nisso. Juliano promete a Matilde que vai desaparecer da vida de Lorena. Assunção dá o recado de Carmelo para Teresa e pergunta do que ele estava falando. Teresa diz a Assunção que era do dinheiro que estava no escritório e que ela pegou. Teresa diz que tem certeza de que era dinheiro sujo e o escondeu no porta-mala do carro dela. Rodolfo, Irene e Rosa se divertem no parque. Rosa insiste para ir no carrossel. Irene e Rodolfo ficam observando.
Rodolfo e Irene se distraem um pouco e Simão aproveita e pega a menina. Irene e Rodolfo se desesperam por não verem Rosa. Rosa diz ao pai que quer a mãe dela. Simão manda a filha calar a boca. Teresa mostra para Manuel o dinheiro que pegou de Carmelo. Assunção diz que não entende porque Carmelo tinha tanto dinheiro guardado. Manuel diz a elas que pouco antes de matarem o pai dele, ele quis lhe dar um pacote de dinheiro igualzinho àquele. Manuel diz que aquele dinheiro deve ser o mesmo que o pai dele queria dar para ele. Teresa diz que, pelo visto, as gracinhas do irmão dela não terminam nunca. Simão tenta fugir do parque com a Rosa, mas ela grita mãe. Rodolfo e Irene vê os dois e os guardas seguram Simão. Rodolfo diz que Simão roubou a menina e a pega dos braços dele. Juliano liga para Lucrécia, diz que Lorena já está fora de perigo, mas o rosto dela está todo despedaçado. Lucrécia diz que lamenta muito que as coisas tenham acabado assim. Juliano pede que, pelo amor de Deus, Lucrécia se cuide, que ela nem pense em sair de casa e diz que a ama. Lucrécia diz que também ama ele tanto que quando se encontrarem, eles vão ter que conversar seriamente. Juliano fica preocupado e insiste para ela dizer logo o que é. Lucrécia pede para ele deixar de ser criança, não se trata de nada ruim, muito pelo contrário. Um beijinho, amor, e desliga o telefone. Simão é levado para o Ministério Público e é interrogado. Simão diz aos policiais que Rosa é filha dele e se apegou é porque a mulher dele não deixa vê-la. O policial diz a Simão que eles vão tratar disso mais adiante, porque primeiro eles precisam falar da relação dele com Carmelo Souza e depois de um incêndio no depósito da fazenda onde morreu o senhor Paulino Córdoba. Simão fica morrendo de medo. Lucrécia vê o cavalo dela perto da casa e diz à mãe que vai colocá-lo no estábulo. Lucrécia pega o cavalo e o guarda. Carmelo está no estábulo. Lucrécia se vira, fica assustada ao ver Carmelo e pergunta o que ele faz ali. Carmelo diz que foi buscá-la. Lucrécia tenta correr, mas Carmelo a pega. Lucrécia tenta se livrar dele, mas não consegue. Enquanto isso, Rosário tem um mau pressentimento e vai até o quarto de Lucrécia para ver se ela já voltou para casa. Carmelo dopa Lucrécia e a leva da fazenda. Rosário vai até o estábulo e encontra a medalha de Lucrécia no chão e se desespera.